Bora lá, fiel. O Craque Neto trazendo aqui a escalação do Corinthians contra o Ceará hoje. O Corinthians precisa vencer. Temos novidades no time do Corinthians. Vou colocar um trecho aqui pra vocês verem. Pra não perder o costume, ele também deu aquela alfinetada no Memphis Depay. Curta aí o vídeo, se inscreva no canal. Sem mais enrolações, bora pras notícias. E aí, Luiz Fabiano, direto do Fortaleza. E o time do Corinthians, a escalação? Com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu na linha defensiva. Ranieri, Martínez e Carrilho a trinca de meio. E à frente, Garro, Guinegão e Thales Magno. E aí, Souza, você que vai comentar o jogo, qual é a sua expectativa pro jogo e principalmente nesse ataque? Thales Magno e Guinegão, já que o Memphis não joga, Souza? Mas o Corinthians precisa vencer o jogo hoje, vai enfrentar um Ceará que é muito difícil jogar contra o Ceará lá. Não é muito não, viu, Souza? Mas Desculpa, gente. Óbvio que eu aprendi com o Luciano do Vale. Um beijo pro Lorenzo, filho do Luciano do Vale. Que a gente tem que analisar o futebol de uma maneira mais... O Ceará foi bem contra o Fortaleza? Legal. Mas o que o Ceará fez nesse campeonato? Quantos pontos tá o Ceará? Sabe? Tá na frente do Corinthians. Acho que o 17, não é? O Corinthians tem 16, o Ceará 16, eu acho que 11º colocado. Entendeu? Então... O Ceará tá em nono, com 18 pontos. Sabe? Com jogo a menos, tá? Hein? Jogo a menos. Tá, tudo bem. Qual a ideia do Corinthians, desse time do Dorival Júnior, Luiz Fabiano? Craque, eu não consigo direcionar tanto ao Dorival, porque não tem muito o que ele fazer, dados esses desfalques. O Thales Magno é o único atacante à disposição em quem ele confia, tem alguma confiança. O Hector Hernandes ficou fora do jogo contra o Bragantino por opção técnica, ele já tá fora do... O cara tá batendo na porta, aí só um minuto, o cara tá batendo na porta aí no programa ao vivo pra chamar alguém aí. E a gente tá na expectativa para ver também o Guinegão no seu primeiro jogo como titular do profissional. Ele entrou contra o Red Bull Bragantino com um pouco mais de vontade do que deveria, tomou um amarelo ali, mas é um bom jogador, goleador, tanto no 17 quanto no 20 das categorias de base do Corinthians. Torcendo muito pro Guinegão fazer 2, 3 gols, cara. Também. Torcendo muito pro Porra, esse menino meia esquerda aí. Dieguinho. O Dieguinho, meu irmão. Esse moleque joga muita bola. Mas muita bola. Agora, o craque pra mim é esse moleque que eu vi jogar várias vezes lá no Parmeira. Que daqui a pouco a gente fala do Parmeira. O Eric... Belé. Moleque craque de bola, meu irmão. Craque de bola. Tipo Giovani. E aí, quer apostar que esse menino, quando entrar, ele não perde mais a posição e vende ele por mais ou menos 300 milhões? Quer apostar comigo? O Gustavo Henrique, ele ficou 30 dias sem jogar. Caramba. Não vou botar 30 dias. E teve férias. Foi 32. Teve férias. Aí teve férias. Aí ele jogou um jogo contra o Bragantino. Aí os caras deram pra ele uma folga, porque como que é? Controle de carga. Controle de carga. Às vezes o cara fica muito de 4, né? O cara fica de 4, às vezes fica de lado, né? Aí é muito controle de carga, né? Aí o cara tem controle de carga. Alguém que fica em cima, né? Eu não sei o que é. O que é controle de carga, velho? Eu sei que aqueles controles de carga que os caminhões ficam lá, que tem que pesar. Mas o que é controle de carga? Você, que foi um cara que sempre usou a sua carga pra fazer o bem. Carga máxima. É carga pesada. É o Bino. Eu não sei, cara, o que vem a ser isso. Eu acho que é desgaste, né? O cara tá desgastado, tem que ter um controle de carga. Mas não desgaste faz aonde, sentido. Veloso? Então, mas não faz sentido agora. Faz sentido? Jogou um jogo só, tava de férias. Só ele carregou muita carga nas férias. Tá correndo né? demais. Que é? Bichinho, ele tá correndo demais. Mas não faz sentido nenhum. Não, eu acho que isso não é verdade. Isso É verdade! Não, é o que falaram, né? Ah, tá. Você quer dizer que pode ser uma outra coisa. Não pode ser isso. Não pode ser. isso. Não pode ser. Pode ser, Souza. Tem quantos cartões ele? Ô, Souza, Ele não tem- Peraí. não tá Você quer pendurado, apresentar o programa? Não, Você não. tem que... É porque ele é setorista Olha do Corinthians. lá. Possa ser que ele esteja poupando ele pro jogo pro Clássico. Aí poderia falar que é isso. Então Mas fala que Jogo é de isso. carga não dá. Mas aí teria que poupar todos os pendurados. Tem o Mateuzinho, por exemplo. Isso Não, Mateuzinho, esse cara tá torcendo pra ele tomar o terceiro. Jogar o Léo Maná contra o São Paulo? Tô falando sério pra você, gente. Quem mais tá pendurado? Putz, de cabeça agora eu lembro só do Mateuzinho. Preciso checar depois, trago todos os nomes. O Gustavo Henrique não é um deles. Cara, controle Não, de não carga. pode ser isso. Não O pode ser. controle de carga... O cara tá fazendo Ó, bico. eu como... Não quero falar nada da minha vida pessoal, mas controle de carga é o cara que vem aqui todo dia, pega essa porra aqui, irmão, e ele carrega tudo isso aqui todo dia. Sabe o que é todo dia o cara vir aqui no programa de segunda a domingo e ele carregar tudo isso aqui? Sabe o que é isso? Isso que cansa, cara. Cara, como é que pode isso, cara? Isso é absurdo. O cara pegou 15 dias de folga.
30 dias machucado, que machucado não, ele operou a hernia inguinal. Isso. Ó, pendurado. Kaká. Então, Kaká, nossa senhora aparecida. Só um cartão, não quero nada. Só um cartão amarelo. Se tomar um cartão amarelo, eu agradeço pra sábado. Pode até empatar o jogo, nossa senhora, não quero perder. Mas se ele tomar um cartão, eu agradeço. Aí ele vai ficar legal, né? Kaká, Martínez, Mateuzinho. Aí o Ranieri não, pelo amor Choca de e Deus. Ranieri. O Choca não. Mateuzinho, Martínez. E o Martínez não também, que esse é bom de bola. Ó, Não, vai jogar o Guinegão, pô, não é possível. Vai jogar. outra coisa, né? Acho que são 5 jogos sem vencer o Corinthians. É. A pressão é grande. Então precisa fazer o resultado hoje contra o Ceará, que fez um jogo importante no Clássico contra o Fortaleza. Saiu na frente. Mas Vai em frente. E se tiver a lei do ex hoje, é 2-0 pra quem? para Pedro Raul. Pedro Raul Pode e jogar? o Pedro Henrique. Pedro Raul tá suspenso. Tá E o Pedro suspenso. Henrique também. Vocês precisavam entender. dois? Não, vocês precisavam ler um pouquinho, porque os dois estão suspensos. Ah, o Pedro Henrique. Ah, Então não é tem pior lei do ainda. É pior ainda, que é 2 atacantes fera que não conhece o Corinthians. 2-0. E aí o cara tira a camisa de um jogador. Ah, isso parece que não é nada representativo. Mas dentro do grupo é muito representativo. É como nós aqui, né? Ah, quer dizer então que o meu câmera tá dando um infarto, né? É que eu vi o cara ele com o zóio branco. Não, tá um cisco só. Era um cisco do zóio dele. Tá tudo certo, mas ele é tão importante como todo mundo aqui. Agora, você vai querer cobrar o câmera para falta de audiência? Você vai querer cobrar o Pedro para falta de audiência, ou para falta de conteúdo, ou para qualquer tipo de coisa? Que é o nosso menino, grande Pedro, nosso cineasta? Não, cara, tem que ser cobrado sou eu. Você. Quem que comenta aqui? É você, irmão. Sim, tá certo. Quem comenta aqui é você. Você não comenta, você reporteia, mas pode comentar também. É isso. Eu não posso transferir a minha incompetência para figurinista, para camareira. Eu não posso fazer isso. Eu não posso maltratar o porteiro já de entrada porque eu fiz um programa de caca num dia anterior. É isso que é a vida. Agora, se você quer acreditar em coach, que vai e bota você na água, só teve um que fez isso. Só teve um, né? Cuidado com a fala aí fora aí, né? Então, aí você pega o Memphis. Pô, quem tá errado de fazer esse contrato? Augusto Melo, Fabinho Soldado, o financeiro, o advogado, o vice-presidente número 1 e o número 2. Eles estão errados, porque o advogado não viu o contrato? Isso não passa pelo Core também, Isso não passa. Não sei se passa. Passa? O Core solicitou uma revisão desse contrato. Eles pediram. Não, depois que foi feito ou antes? Depois que foi feito e depois que vazaram os documentos. Depois Enes é morto, até porque o Rosalá, que quer ser presidente, foi ele que fez o contrato de 2 milhões com o Coronado. Agora quer dar uma de gatinho. Olha, precisamos de três administrações organicamente. Você que fez. Não do Memphis, ele fez do Igor Coronado. Não defende ele não, Cascão. Eu sei, mas não precisa defender ele não. Eu já disse que foi do Igor Coronado, eu não falei que é do Memphis. Presta atenção no programa. Foi o Pedro Silveira que fez. Então, e todos aqueles que fizeram com o Andrés, com o Duílio, e que todo mundo... Bom, como é que pode? Eu fiquei sabendo agora, ontem, na Rádio Bandeirantes, o Luiz Fabiani, ele mostrou, porque o Luiz Fabiani já tinha o contrato todo e já tinha colocado na Itatiaia, quando você trabalhava. Itatiaia, não era? Isso. Aí, ele vai ganhar agora, tipo, 9 milhões e 300 mil. Essa é a dívida hoje. Cara, isso vem, sabe do que, Veloso? Que é uma coisa, tipo, absurdamente. Mas aí o Tocha e a Tati pensam que ele tá certo e que é o direito que tem. Eu penso diferente. Tipo assim, pô, como é que pode um cara como esse forçar o terceiro cartão, que o Casagrande foi bem pra caramba, o Vampeta foi bem pra caramba, aqueles que puxaram o saco, tipo assim, do Felipe Luiz, vocês vão ver o que vai acontecer com o Felipe Luiz. Perdeu o jogo hoje pro Neymar, e que pode acontecer porque o Neymar tá treinando bem. Aí não ganha uma Copa do Brasil. Tudo isso que ele falou, o que o Felipe Luiz falou, serve só pro Pedro. Não, para todo o elenco, porque ele não vai ter peito para fazer isso com outro jogador. Ele não vai tomar a mesma atitude. Toma, Veloso, no meio de futebol.
O Felipe Luiz é um treinador que está em uma posição de destaque hoje, mas faltou maturidade. Faltou Então, mas ele. experiência. Vamos supor. O outro jogador não vai fazer. Vamos supor que outro jogador vai fazer, ele vai fazer. Com o Pedro, com o Pedro, Com não. o Derrascaeta, com o Gerson. Faria? Não faria. Não faria. E o elenco sabe disso. E é o que acontece com esse cara. Esse cara veio, pô, ele transformou o Corinthians na mídia, ele foi importantíssimo, mas só que ele não é mais importante, Osmar Stabile. Ô Armando, já que você entrou na justiça para que você tivesse o direito de assistir jogo, você deveria entrar também e desfazer esse contrato, porque o Corinthians já está quebrado e vai ficar mais quebrado com ele. Porque é inadmissível. Um jogador que... Olha no contrato. Eu queria que você falasse do contrato. Vamos lá, craque. Ele é dividido em algumas partes. O contrato ele parte de 82 milhões, sendo que desses 82, 57 são de responsabilidade da Esportes da Sorte, a patrocinadora master. E há diversos gatilhos nesse contrato para alavancar o valor. Parte de performance, por exemplo. Se o Memphis for relacionado para 60% dos jogos... Segura isso. Se ele for... Relacionado. Não é se ele jogar. Relacionado para 60%. Pô, então peraí, mas todos os jogadores que fazem... Ele já está batendo essa meta. Não, ele vai ter que pagar. Vai ter que pagar. A gente tem tudo. A gente vai passar... Cara, então eu faço um contrato, eu como presidente do Corinthians e como diretor do Corinthians, olha, se o Memphis bater 50%, que é o primeiro... 50, 60 e 70, cada um 1,5 milhão. Cada um 1,5 milhão. Se ele for relacionado... Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Se eu chegar todo dia aqui e se 50% do tempo meu, eu tenho um bônus com a Band. Não, é obrigação minha estar aqui. É obrigação dele estar relacionado 100%. A não ser que ele esteja doente, que ele esteja machucado. Tá tudo bem. Aí o clube tem que arcar com isso. Mas se o cara... Ele for, olha o que os caras deixaram, 50%, ele ganha 1,5 milhão, né? Se ele tiver 60%, ele ganha mais 1,5 milhão. Se ele tiver 70%, ele ganha 1,5 milhão. Ele já ganhou isso. Cara, que loucura! Que loucura! Seleção também, 4 na seleção. Então, aí ele tem em relação ao que ele... Daqui a pouco você me ajuda, Cascão. Em relação ao prêmio, ele pode ser campeão da Libertadores, pode ser... Já acabou, não precisa pagar mais. Ele já ganhou um Paulista. Então, um jogador que fica com o título, que ele ganhou, que todo mundo ganhou, mas que isso, cara? Não tá certo isso. Isso vem muito mais coisa. Por favor, Luiz Fabiani. Para deixar claro a respeito dessa premiação, o Memphis ele tem a premiação individual dele, que são esses 4,7 milhões. Os jogadores eles têm outra premiação que é padronizada com os demais do elenco e esse valor está atrasado. Quanto à participação em gols, o Memphis ele tem metas desde as 15 participações, isso é o consolidado de gols marcados mais assistências, até as 30. No momento ele está com 27. Faltam 3 só. Isso, faltam 3, ele destrava mais uma de 1,5 milhão, mas também aí encerra os bônus por participação. Segura aí. Mas aí vai bater nos 120 milhões. Né? Isso, aí, Souza, aí eu sou o Hector Hernandes. Aí eu sou o Giovani que saiu. Tô falando dentro do elenco, né? Aí eu sou o terceiro reserva. Aí o cara não vai treinar. Não deu a mesma repercussão do que deu do Pedro. Que o número do Pedro é brincadeira. Agora, dá para entender que esse ambiente e isso que foi feito não vai dar sequência porque o Corinthians não tem dinheiro para pagar. E o que eu sei é o seguinte, ou o Memphis, ou o seu staff, senta com o Osmar Stabile, senta com o financeiro e fala assim, ó, o Memphis, deixa eu falar com você, nós não temos esse dinheiro. Nós só pode pagar você parcelado. Você acha que ele fica? Cara, eu acho que a melhor escolha do Corinthians é tentar rever esse contrato com ele, pagar uma multa menor e não levar até o final do contrato, porque assim, o que me parece é uma realidade já na visão de todo presidente do Corinthians, né? Eu vou usar a fala do Andrés para quando foi se referido ao Luan. Ele falou, não, mas ele é gente boa. Ele chega no horário. Ele chega no horário. Então, para eles, o dinheiro, porque não sai do bolso deles... Eu falei com um amigo meu lá, ele falou, nossa, ele é o primeiro a chegar. Eu falei, mas só faltava ele ser o último, hein? 1,5 milhão por 15 participações e gols. Cara, imagina eu jogando, imagina o Marcelinho Carioca, imagina o Sox, imagina o Zenon, imagina o Djalminha. O Marcelinho Carioca já teve 70 participações em gol numa temporada. Pô, você tá de brincadeira, o Marcelinho Carioca é um dos maiores ídolos da história do futebol mundial.
Cara, aí o cara aceitou 15 participações em gols, 20 participações em gols, 25 participações em gols. Só aqui foram 4 milhões e meio. 4 milhões e meio pra esse cara aqui. Pra esse cara que falou que eu, falando dele, eu pago minhas contas. Não precisa de você não, seu otário. Aí, a verdade, você precisa do Corinthians. O Corinthians não precisa de você. Você precisa mais do que você voltou para a seleção da Holanda. Você mora numa cobertura de 1.100 e poucos metros, num baita do hotel de rico, de muita gente rica. Você que chega lá no Corinthians com 2 carros Cadillac, com segurança. Você que é o cara da comunidade, o cara da comunidade sou eu, meu irmão. É o Souza. Essa é a verdade. Aí você ganha mais 4.700 Pelo título. dá 10 milhões, 10.200 daqui. 9.700, né? É. 9.700. Vamos lá. 9.200. Ele tem direito a 6 milhões e 300 mil nas participações em gol. Aí se o cara faz... Não, se o cara é... outra coisa, gente, pra você que tá aí, pra você corintiano, pra você torcedor do Corinthians que é fiel e que ganha um salário mínimo, esse cara aqui, ele ganha pra estar relacionado, não é que ele pra jogar, não. Eu acho assim, se eu fizesse o contrato com ele, se você fizer 20 gols no Paulista, você tem um bônus. Se você fizer 25 gols no Brasileiro, você tem um bônus. Se você for campeão da Libertadores jogando 80%, 90%, você tem um... Aí eu acho justo. Mas desse jeito, Souza, Veloso e Luiz Fabiani. Isso é absurdo, é um absurdo. E assim, e parte de um clube totalmente... Quem dirige o clube não é o clube, né? Um clube desorganizado. Porque assim, quando você não tem dinheiro e o cara pede o que quer, você acaba oferecendo. Você acaba dando tudo pro cara. Oferecendo sem ter, né? Sem ter, mas essa é a realidade. Isso fica pior, né? Eles vão pra barriga com o outro, porque ele sabe que na cabeça dele o que vale é o poder. A impressão que eu tenho é que todos os pedidos feitos pelo staff do Memphis Depay Foi foram atendido. atendidos. Todos. Não teve negociação. Se Não fizesse mais, ia ter mais, ia ter mais. Se ele fala assim, ó, eu quero o título do brasileiro, eu dou. Eu quero o título do Libertadores, eu dou também. Eu quero a chave do clube, tá à disposição. Ô, vocês deram a chave do clube pro cara. Vocês deram a chave do clube pra esse cara aqui. E que não vai ser ídolo do Corinthians. Jamais vai ser ídolo do Corinthians. Porque ele não sabe o que é o Corinthians. O que mais tem nisso, Luiz Fabiani? Cara, quero até acrescentar um pouco do que eu tenho de opinião sobre isso, porque a gente tem que descontar que desses 120 milhões potenciais que ele pode atingir com as metas, 57 são de responsabilidade da patrocinadora Master. Com isso, sobram cerca de 63 milhões para o Corinthians arcar para 26 meses de contrato, considerando 2 anos e mais 2 parcelas de 13º. Cerca de 2,4 milhões mensais para o Corinthians, com a hipótese dele bater todas as metas. Eu acho que esse é o salário que recebe um jogador de primeira prateleira no Brasil. Um Gabigol, um Hulk, enfim, entre outros. É verdade que ele ainda não conseguiu alcançar no Corinthians. Não ganha isso não, cara. O cara tem as regalias, aí eu vou jogar contra o Ceará, que ganhou do Fortaleza, eu ganho o jogo e vai ganhar o jogo hoje. Aí quem que ganha a moral no clássico de sábado? O Memphis. Foi contratado para decidir jogos como esse de sábado, né? O Corinthians e São Paulo, aí eu acho que realmente a responsabilidade tem que recair sobre o cara que é pago para isso e que foi contratado para isso. Mas eu também estou com uma expectativa boa do Guinegão para o jogo de hoje, é um garoto muito esforçado e que tem uma trajetória bem legal na base. Aí, nós fomos jogador, não fomos? Então eu vou falar, vou falar de mim, que eu não vou falar de ninguém não, cara. Cara, eu tinha algumas regalias jogando bola. Às vezes eu não treinava, mas estava lá, nunca faltei do treino. Né? Estou falando do Corinthians e do Guarani. Concentração. Concentração. Eu muitas vezes queria ficar sozinho, certo? Algumas vezes tinha ordem, porque não podia sair. Eu saía na frente de todo mundo, nunca escondido. Pós-jogo, né? Pós-jogo. Eu nunca tomei uma cerveja. Eu não gostava muito de cerveja, na verdade eu gostava mais de uísque. E pinga. Beba com moderação. E não beba, viu, gente? Que beber não faz legal. Não faz bem pra ninguém. Aí, tipo assim, eu nunca, numa concentração de terça pra quarta, ou de sábado pra domingo, eu tomei uma cerveja. Nunca na minha vida. Nem no Guarani, nem no Bangu, nem no Palmeiras, nem no... Nunca. Depois do jogo, eu era livre, irmão.
Eu sempre briguei por isso. Ah, depois do jogo vamos concentrar porque tem... Não vou não, irmão. Pô, já concentrei, fiz gol, apanhei. Eu vou sair, irmão. Eu não vou ficar aqui, não. Muitas vezes eu fiz isso. Na frente de todo mundo. Eu nunca fui escondido. Nunca escondido. Agora, você acha que o Romário não teve? Olha o Neymar na última Copa. Quantas pessoas foram para a Rússia? E que ninguém falou, 61 pessoas da família dele. Aí, você é da... Família grande, hein? Não, então, você é jogador. Menino. Você é jogador, não é? Sim. Mas você não pode. Não pode. Você não pode. Mas peraí, mas por que ele pode e eu não? Qual a diferença? Por que depois vocês, por exemplo, nessa... E cada um comenta o que quiser, faz o que quiser. Por que vocês têm uma ideia do Felipe Luiz em relação ao Pedro, mas vocês nunca viram o Gerson botar o dedo na cara dele? O Gabigol mandar ele tomar caju? Mas ele, porque é europeu, porque é o Memphis, porque tem ali a Cutiarinha e é bom de bola. Pô, como é que esse cara pode jogar na semana seguinte, numa nhaca? Vocês assistiram o jogo mesmo, os 90 minutos? Assisti. Então vamos lá. Ele não pegou na bola, irmão. Ele não deu um pique. E ainda força o terceiro cartão, não vai jogar contra o Ceará e tem tudo isso aqui. Uma casa e condomínio fechado. Que não é casa, porque quando ele foi para esse hotel aí, ele quis ficar lá. Porque ele não era para ir nesse hotel. De 9 mil reais. Ele gostou. Aí um apartamento para o seu assessor. Não, mentira isso, cara. É verdade. Opa. O Corinthians paga um apartamento para o assessor dele. Sim. Eu não sabia disso. É segurança particular e armada. Mas você não é da comunidade? Você não é o cara que faz as trancinhas? Você não vai em Tabuão? Onde você vai? Mas você vai com o quê? Com segurança, né? Vai com segurança armado, né? 2 carros blindados com motorista particular para cada veículo. Claro, pô. 24 passagens. Nem o Bill Gates tem 24 passagens da empresa dele. Cara, essa situação toda aí do Sr. Memphis Depay, né, que o Neto traz todos os dias aqui, velho, só pode ser uma coisa, né? Isso aí deixa qualquer um desconfortável, mano. Pensa as pessoas no seu trabalho discutindo sobre o seu salário, sobre as suas regalias, o que você ganha, não ganha, deixa de ganhar e tal. Seria muito desconfortável. Isso tudo eu tenho a noção que é simplesmente para tumultuar mais ainda a cabeça do Memphis, o ambiente lá do Corinthians junto ao Memphis, cara. É só você se pôr no lugar, velho. Você se põe no lugar, por exemplo, do Yuri Alberto, vai. Tudo bem que o Yuri Alberto não foi pra Europa ainda, não jogou, mas sem comparação. Mas pensa num amigo de trabalho seu, que ganha, cara, 10 vezes mais do que você, tem 10 vezes mais regalia e vocês fazem a mesma coisa, se não você faz mais do que a outra pessoa. Como é que você não ia ficar? Você ia ficar feliz trabalhando desse jeito? Então eu acredito que essas divulgações de informações é até, cara, por forçar um pouco, acho que a saída do Memphis. É a minha opinião, mas gostaria muito de saber a sua. Comenta aí, tá? Se você acha isso mesmo, ou se você quer ver o Memphis fora, se ele dá um caldo ainda, termina de jogar esse ano a Copa do Brasil. Vamos lá, quero saber a sua opinião, beleza? Pessoal, já chegamos a 17 mil inscritos aqui no canal Nação Corintiana. Então, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal para sempre receber as notícias e informações do Corinthians, beleza? Um forte abraço, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Valeu!